Então vamos lá, né? Nosso capítulo 6. Amparo fraternal. Tem um trechinho aqui que é interessante, que o Calderaro pergunta: e Cândida, como passa? Opa! Muito bem, deve estar conosco em definitivo amanhã à noite. Tá muito bem, deve estar conosco amanhã à noite. A filhinha dela que tá segurando a onda, né? Pois é. Não vai, mamãe, não vai. Já pensou, você tá lá prestes a dormir, chega uma pessoa, aparece para você, você estará conosco amanhã de manhã. Amanhã de manhã, tranquilo. Tem futebol lá em cima? Tem, é igual, é. E aí, tem futebol lá? Tem, rapaz. E você tá escalado. Tá escalado para domingo. Você tá escalado. Tem jogo no final de semana, você tá escalado. Pode parar. Bom, então depois de fazer aquele atendimento anterior, né, que eles fizeram, o rapaz e pro obsessor dele, aí, então, aí eles vão auxiliar a tal da Cândida, né, porque no finalzinho do capítulo passado, a Cipriana fala pro Calderaro, né, aguardo a colaboração hoje à noite em favor de Cipriano, em favor de Cândida. Cândida, é. Aí eles vão lá para fazer o atendimento lá, né? Aí a primeira questão, ela é todas essas primeiras páginas aí, né? Isso. A respeito do drama de Julieta e Cândida, descrito às primeiras páginas do capítulo. Ela entra firme na história dela na página 77. Ela fala: enviuvara Cândida muito moça, com 3 filhos, 2 rapazes e Julieta. Ela fica, nessas primeiras páginas, ela fica conversando com a filha, né? A filha preocupada. Isso. E pergunta pelo Paulino, né? O Paulino era uma espécie de cafetão, né? Resumindo isso. Terrível, Era isso. Frigir dos ovos, é isso aí. Ali não fica muito claro exatamente qual o papel desse Paulino aí, né? Porque geralmente o cara que é cafetão, ele só explora, né? No caso, acho que ele estava, pelo que eu entendi, tipo assim, os dois estavam juntados, mas não oficializados, né? Como hoje as pessoas se juntam, um vai morar na casa do outro e assim segue, né? Verdade. Uhum. Mas ele levou ela para o mau caminho. A mãe não perdoava. Aí, inclusive ela fala aqui, né? Não se deixe arrastar pelas tentações. Procure recurso no trabalho digno. Não se pressione com as promessas de vida fácil. Aí ela dá o exemplo dos irmãos, né? Fascinados pelo ganho material, esqueceram da família e foram atrás do dinheiro fácil. Ela fala, né? Meus filhos abandonaram-nos. Estamos sozinhas e precisamos pensar. Cedo perdi a saúde e muito breve os desenganos me lancinaram o coração. Todavia, pelo que eu entendi, as duas trabalhavam com costura, né? Sim, a menina isso. A mãe ensinou a filha, daí ela aprendeu com destreza e tal, começou, era uma boa profissional, etc., mas não era o suficiente, né? Aí ela teve oportunidade aí de dinheiro fácil, ela embarcou, né? Sim. Os filhos, né? Os filhos não compareciam, não faziam nada. Não eram muito chegados a uma vida mais simples, né? Vamos dizer assim, uma vida de pobreza. Aí eles simplesmente somem no mundo e deixam as duas, né?
E ela, no meio de todo o sofrimento, ela fala: sabe o Senhor os motivos de nossos sofrimentos e privações, e só nos cabem razões para louvá-lo. De tudo quanto padeci, remanesce-me um tesouro, seu devotamento, minha filha. Seu carinho enriquece-me, morrerei feliz sabendo que o coração de filha me lembrará na terra com as preces de amor que nunca morrem. Entretanto, Julieta, não desejo que você seja boa e dócil tão somente comigo, obedeça igualmente a Deus. Consagre-lhe todo amor, consagre-lhe amor e confiança. Ele é nosso Pai de infinita bondade, de nós pede apenas um coração singelo e uma vida pura. Conforme-se, filhinha, com os desígnios divinos no turbilhão de provas, das provas humanas, e não descoraçoe. Descoraçoar, eu fui ver, é desanimar, né? Sim. Aí ela vai dizendo, ela foi dizendo: mamãe, prossiga, soluçou a jovem, desabafando-se. Não prossiga, estaremos sempre juntos, a senhora não morrerá, viveremos de uma para a outra, jamais nos separaremos. Acalme-se, não quero vê-la aflita, tudo passará. Aí vai sossegada, a palestra terminou, e aí, em caminho, o instrutor esclarece-me a história da agonizante. Quer ler ali, ô Leonel? Onde é que, putz, eu tô... Enviuvar a Cândida. Peraí. Aqui o meu é página 77, deixa eu pegar o livro ali, peraí. O meu livro é um pouco... O meu tá na página 84. 84, mas qual parágrafo? O dinheiro abundante não ignorava atuar de maneira que conquistava a lei de iluminação para as doses finas. Não é isso, não. Não, começa com enviuvar a Cândida muito moça. Isso. É na página 82 do livro, Leonel. Lá embaixo, o último parágrafo. Enviuvar a Cândida muito moça, com 3 filhos, 2 rapazes, Julieta, cuja educação lhe impusera a amarga renúncia dos bens da vida. Lutara, trabalhara e sofrera com resignação e coragem. Os filhos, varão, a quem revoltava a pobreza do lar, lugar materno, abandonaram-na, buscando centros distantes para atender a impulsos mais edificantes da mocidade. Perseverou a viúva na existência singela, consagrada à preparação do futuro da filha. Iniciou-se nos trabalhos da agulha, em que a menina se revelou de pronto excelente profissional, mas depois de alguns anos de provações mais rudes, a nobre diretora caiu extenuada. Hospitalizada, sofreu diversas intervenções no campo orgânico, sem resultados apreciáveis. Tão aflitiva se lhe tornou a situação que o reconhecimento à casa de saúde já se alongava por 10 arrastados meses. A princípio, por isso só Julieta conseguiu satisfazer as exigências financeiras. Com o escoar do tempo, viveu, porém, a pobrezinha duelo tremendo entre a necessidade e o esgotamento. Exausta as possibilidades de que dispunha, recorreu a parentes que se esquivaram cautelosos. Apelou para amigos que se mostraram indiferentes. As despesas, no entanto, cresciam sempre implacáveis. A costura não lhe oferecia compensação necessária. Visitava a mamãezinha diariamente ao crepúsculo, pondo-se a par da situação cada vez mais grave. Louca de angústia, bateu todas as portas e todas as portas permaneciam seladas, incapaz de examinar aquela situação em toda a sua profundeza, com a geritora que naturalmente não desejava o sacrifício, cedeu Julieta a insidioso convite. Passou a valer-se da noite a fim de trabalhar numa casa de diversões com intuito exclusivo de agenciar mais dinheiro.
Cantaria e dançaria, melhorando a receita. Desde então, passou a representar o papel de uma ovelha assediada por feras, e por mais que resistisse às solicitações dos sentidos, em dadas circunstâncias, não logrou furtar-se ao império das sensações, atraída pelas propostas de um homem aquele mesmo Paulino a quem a mãe se referia, não teve força para resistir. Aceitou-lhe a proteção prematura, abandonou a máquina de costura e mudou-se do modesto quarto em que penosamente vivia. Fixou então no centro das diversões noturnas e se comparecia aos lugares, era sempre acompanhada por ele, interessado em tirar proveito da mocidade e beleza, qual cavaleiro vaidoso ou ostentar uma joia. Acho que é isso, né? Continuei? Pode continuar, tem mais um pouquinho. Julieta, no entanto, ocultava a realidade dos olhos maternos, vestia-se com singeleza para a visita diária, e quando se fez acompanhar de Paulino pela primeira vez no hospital, apresentou a Cândida na qualidade de simples amigo. Eu acho que aí já é a pergunta 2, não é, Cláudio? Que fala da interferência, né, dos... Isso, começa, né? Começa aí. Devidamente perturbada, começa aí, né? A pergunta 2 é devidamente perturbada com pensamentos destrutivos, a jovem Julieta teve seu corpo físico bastante comprometido. Acho que começa a falar um pouco mais na frente, mas tudo bem. Aqui, vamos dizer assim, é o começo, né, da coisa. Isso. Então, mas aqui, é tipo assim, eu entendi que ele, tipo assim, a intenção dela até que não foi ruim, né? É que estamos falando da década de, talvez década de 40, 47. O livro aqui parece que é de 1947. Mas aí o que aconteceu deve ter sido um pouquinho antes. Uhum. Então, naquela época, esse tipo de atividade, mulher cantar e dançar, era visto como prostituta. Sim, com certeza. É só lembrar tantas vezes que eu escutei a Dercy Gonçalves, né, dando entrevista e falando. Então, a mulher, simplesmente por cantar e dançar em clubes à noite, já era vista. Se Gonçalves começou assim, ela disse que fugiu de casa, o pai dela, valia. A Dercy, acho que é de 1903, 1900 e bolinha. Por aí. Por aí, né, no início do século. E o pai era muito severo, não sei o que, ela fugiu de casa. E foi para a noite. E foi para a vida, né? Passou a vida na boemia. É porque, na verdade, a maioria delas se perdia, né? Começava dançando e cantando, mas é como ele diz aqui, né? Eram os lobos em cima, né? Mas é que, assim, naquela época, uma mulher tomar conta da sua própria vida era mal visto. Porque a mulher está sempre ao lado do homem. É o homem que tinha que estar sempre... Né? Tinha que prover tudo. A mulher, ela tinha que ser a esposa do homem. Ela não podia ter vida própria. Ela não podia ter iniciativa. Ela não podia ter personalidade. Então, isso era mal visto. Né? Sim. Eu acho que é o caso dela. Quer dizer, ela se propôs a fazer esse tipo de trabalho porque ela bateu em todas as portas de parente, de amigo, ninguém quis ajudá-la. Quer dizer, todo mundo fechou a porta para ela. A única forma que ela viu de conseguir algum recurso para continuar cuidando da mãe doente foi isso daí. E aí era mal visto, né? Porque na sociedade da época, uma mulher cantar e dançar num palco à noite, num clube que provavelmente era essencialmente masculino, com certeza. Boa pessoa ela não é, né? E ela não devia ser uma pessoa de beleza média, devia ser uma beleza realmente muito acentuada, chamar atenção.
E aí o tal do Paulino, ela também, porque aqui fala, né, que vamos ver o trecho aqui. Em dada circunstância, não logrou furtar-se ao império das sensações. Então, eu acho que ele se sentiu atraído por ela também é a mesma coisa, e os dois, tipo assim, se juntaram. Sim. Né? Então, ela passou a viver como se fosse esposa dele, e ele como marido, mas sem fazer um casamento oficial no papel. Uhum. E ela continuou na noite, né, acompanhada dele. E Sim. Ele sustentando ela e a mãe, né, pelo que diz aqui, né? Sim. Precisava da cooperação financeira de Paulino para socorrer aquela que lhe dera o ser. E ela começa a entrar num conflito terrível, né? Então, a primeira pergunta, acho que o drama é isso, né? O que você acabou de falar. Os filhos se mandaram, a parentada virou as costas. Ficou ela e a mãe, ela viu que a costura não estava dando, ela conta do hospital, era sustentar a casa. E aí arrumou um tutor lá, né? Um tiozão. Isso. Como é que fala hoje em dia? O Sugar? Como é que é? Tem a... tem não sei o que, Sugar, tem a Baby Sugar, tem o... Não, mas aí quando é uma moça muito novinha, um cara velho pra caramba, né? Não acho que não é o caso aqui. Mas é a relação aí que eu tô falando. Ela dependendo do cara sem estar casada, né? Sim. Ele sustentando eu acho que assim, tipo assim, acho que ele explorava, vamos dizer assim, em termos artísticos, ele explorava ela, ou seja, ela só cantava e dançava agora onde ele indicava, né? Exato. Com certeza, ele cobrava para isso, dos lugares onde ela se apresentava, e aí ele bancava, né? Sustentava ela como se fosse uma esposa dele, né? Exato. Aí a segunda questão, devido à mente perturbada com pensamentos destrutivos, a jovem Julieta teve o seu corpo físico bastante comprometido. Discorra com o grupo a influência dos nossos pensamentos em nossas vidas e o corpo físico. Independente do que aconteceu com ela, a gente sabe que se você entra no esquema de ficar se remoendo, como ela fez aqui, né, como ele descreve aqui no texto, uma parte, que ela diz, presa em coercivo abatimento, passava os dias e as noites sob fortes atritos da própria razão. Por que não persistira na vida modesta até o fim? Como não se confessar a mãezinha obtendo-lhe a precisa orientação? E isso vai consumindo a pessoa, né? É uma espécie de ansiedade, né? Ela ficou extremamente ansiosa pelo que ela fez e vendo que não tinha volta, né? E aí ela começa a se questionar, será que estaria procedendo com acerto, né? Não sentia coragem para tornar a oração de outros tempos. Ela começou até a se afastar da religião, né? Se sentindo impura, sei lá, né? Indigna de ter algum tipo de religião. Debatia-se-lhe a mente... Debatia-se-lhe a mente angustiada entre as exigências do mundo material e as imperiosas postulações do espírito. É isso aí, esse conflito aí... Veio considerar o atencioso. As preces maternas acompanhavam-na através do escabroso caminho. E Cândida não tem sofrido em vão. Colaboradora fiel de muitos serviços, é credora de muitas bênçãos. Depois de inteirar-me daquele drama comum a várias mulheres jovens dos nossos dias, segui o orientador até o aposento em que Julieta lhe receberia o socorro à organização psíquica em desvario. Desvario é desamparo, não? Desarranjo. É um tumulto, né? Ela estava desorganizada psiquicamente, né? Isso. Transtornada. Então, rememorando as palavras ouvidas dos lábios maternos, aconselho jovens num divã, num pranto convulsivo. Torturantes pensamentos se lhe entrechocavam no cérebro enfermo. Vibrações pesadas caracterizavam-se pela cor muito escura. Desciam-lhe na fronte e fixavam-lhe no aparelho respiratório. Represavam-se na pleura. Invadiam os alvéolos e daí passavam ao coração, influenciando as trocas sanguíneas, momento em que a substância fluídica das emissões mentais se esvanecia.
absorvidas pelas artérias. Notei, porém, que nesse material oriundo da mente perturbada imprimiu-se ao mecanismo fisiológico, era assimilado pelo sangue que, ao seu turno, o restituía ao cérebro físico, acumulando-se em todas as zonas deste, mais próxima da substância cinzenta. Reparava por isso na jovem, não somente os olhos rubros e túrgidos de chorar, mas também os inícios dos mais sérios distúrbios orgânicos, iniciando identificando as manifestas perturbações no cérebro e no bulbo raquiano. Encarei o meu orientador e perguntei: não estaríamos aqui ante a misteriosa origem da encefalite letárgica? Isso já é a terceira, já. Já entra na terceira, isso. Isso é uma enxaqueca? Encefalite letárgica? Encefalite letárgica. Aí já entra na terceira. Ou seja, tudo que ela pensava, toda a situação do turbilhão mental que ela estava passando, estava sendo transferido para a parte orgânica, né? Imagina o conflito que ela estava vivendo, né? Sabendo que precisava ajudar a mãe, mas da forma como ela estava fazendo, ela se achava impura, indigna. E aí você adoece o cérebro e adoece o resto, né? Porque adoeceu o cérebro, meu amigo. Sim. Isso não é a que se chama de psicossomática? Sim. Você tem essa doença psicossomática, ou seja, você está com um problema mental não, mas, sei lá, sob um estresse pesado, etc. Tem gente que somatiza isso, né? Tem pessoas que têm infarto no trabalho por causa de pressão de trabalho, esse tipo de coisa. Isso é reflexo de uma situação, né? As pessoas somatizam aquilo e transferem isso pro corpo físico, né? E você vê como é que isso se reflete, né, no seu organismo, o que fica em você, né? Vibrações pesadas, aí ele fala, fixava-se no aparelho respiratório, no momento que a substância fluídica das emissões mentais se esvaecia, absorvida pelas artérias. Então ele vai viajando pelo seu corpo, né? Toda essa energia negativa aí, né? Sim. E vai acabando contigo. É o que muita gente hoje fala das chamadas doenças mentais, né? As doenças aí do estresse, da depressão. Depressão, etc. Ela estava no início de depressão ali, né? Porque... dá a impressão que sim. Ele diz que é mais que isso. Da terceira, ele diz que é mais do que essa encefalite letárgica. Mais do que isso. Muito mais do que isso, ele diz aí. Né? Respondeu o cadeirado sorrindo. A mente variada emite forças destrutivas e podem atingir os outros. Alcançam, em primeiro lugar, o cosmo orgânico do emissor. Ou seja, primeiro se atinge você mesmo e começa a irradiar isso, né? Porque aqui ela começa a ficar com esses pensamentos assim vamos dizer assim, ela achava que estava fazendo alguma coisa errada. Uhum. Ela achava que era errado ela ganhar o dinheiro dessa forma, né? Mas hoje em dia você vê, naquela época o conceito era esse. Na minha leitura aqui da situação, eu não via nada assim demais, se a gente for colocar como é hoje em dia. Sim. Ela estava fazendo uma apresentação artística. Sim. Hoje em dia a gente vê vários tipos de apresentação que são, com certeza, muito pior do que esses aqui que ela fazia. Ela cantava, pelo que estava falando, que ela cantava e dançava. Isso. Nada mais do que isso. Mas isso naquela época era um escândalo, porque uma mulher digna, né, uma mulher de família, ela não podia fazer esse tipo de coisa. Era quase uma Anitta naquela época. Anitta da época. A Anitta hoje é tudo normal, tudo que ela faz é normal. Com certeza. Mas e ela começou a sofrer porque
no fundo, a formação inicial dela... Isso. Não foi isso que a mãe ensinou, né? Ela pensava. A mãe ensinou, ou seja, inicialmente ela teve isso como referência. Ao longo do tempo ela faz essa mudança, isso começou a impactar dentro dela, né? Então ela se jogou na vida, mas com o pé atrás, vamos dizer. Né? Ficou fundinho ali. Então isso aí começou a gerar o conflito na cabeça dela. Né? Porque ela fala que o dinheiro abundante não lograva atenuar-lhe o desalento. Sim. A maneira que conquistava alheia a admiração para os dotes físicos parecia perder a paz de si mesma. Uhum. Presa de incoercível abatimento, passava os dias e as noites sob os fortes atritos da própria razão. Sim. Por que não persistir na vida modesta até o fim? Por que não confessar a mãezinha? Porque ela escondia da mãe que ela fazia esse tipo de coisa, né? Mas a mãe, pelo que eu entendi, até que ela já tinha percebido. Claro, como é que ia pagar a despesa se não estava dando para a costura, né? Pois tá caindo do céu o dinheiro? Não, né? Então ela se sentia culpada por não ter falado a verdade para a mãe, por estar ganhando dinheiro não mais daquela forma que era considerada a correta, e por estar numa atividade que naquela época o conceito da sociedade era extremamente negativo para uma mulher fazer. Sim. Então, tudo isso começou a perturbar a mente dela, né? Que aí vem a terceira, né? Discuta a frase com o grupo: a mente desvairada emite forças destrutivas que, se podem atingir os outros, alcançam em primeiro lugar o cosmo do organismo do emissor. Que aí as suas vibrações negativas alcançam os outros depois, né? Quem tiver no seu entorno ali, decidindo-se Julieta por um gênero de vida que lhe provoca violentos e contínuos conflitos na mente, passou a despedir energias fatais para ela mesma. Dotada de distinta educação, esgotada ao contato materno que lhe aprimorou as concepções e lhe enobreceu os sentimentos, incompatibilizou-se com uma existência de nível mais baixo na crosta planetária. A preparação do espírito ilumina invariavelmente. Possuindo destarte sublime claridade interior para a jornada humana, colheria naturalmente paz, alegria e edificação no exercício de suas faculdades femininas, desde que se lhe oferecesse um campo de luta em que sentisse a sadia manifestação dos poderes de sua alma. O casamento digno é o campo indicável ao seu caso de mulher nobilitada pelo conhecimento e pela virtude. Cedendo, no entanto, às tentações de que foi alvo, sente-se intimamente precipitada escada abaixo. Todos os dias é constrangida no silêncio a recordar a exemplificação da genitora, a reconsiderar a própria atitude diante da vida e a reconhecer que se encontra desajustada. Nesse atrito incessante agravado pelas péssimas emissões fluídicas do ambiente de que se tornou frequentadora habitual, ainda tinha isso, né? Uhum. Sua mente desce à região dos impulsos instintivos, experimentando extrema dificuldade em subir ao castelo das noções superiores, de onde a luz da consciência lhe dirige vigorosos apelos para que retorne à simplicidade e à harmonia. Tal situação impede-lhe a prece fervorosa, santificante e regeneradora, e daí o caos em que a pobrezinha tateia. É suficientemente educada para colher qualquer benefício do meio onde levianamente se projetou e, dominada pela permanente angústia, faz demasiada pressão sobre a matéria cinzenta, dando causa a lamentáveis desequilíbrios orgânicos. É uma situação terrível dela, né? O conflito de vida que ela estava vivendo, né? O tipo de vida que ela foi orientada a não viver. Calderaro interrompeu-me alguns instantes à maneira do professor que abre caminho à reflexão do aprendiz e acrescentou sereno: não está ela, pois, simplesmente ameaçada pela encefalite letárgica. Avizinha-se da loucura com estádios de distúrbios vários provocados pela disfunção celular. Não somente isto, Julieta.
nas circunstâncias em que a observamos, pode ser atingida. Não somente isso. Julieta, nas circunstâncias em que observamos, pode ser atingida noutros centros vitais. É capaz de apanhar uma pleurisia como anticâmara para a tuberculose. Pleurisia é alguma coisa na pleura, claro, né? Sim. Com facilidade será vítima de deploráveis intoxicações do sangue, que se caracterizarão por moléstias indefiníveis dos vasos ou da epiderme, sem excluir as desarmonias fatais do fígado, prováveis portadoras da ruína e morte para o veículo denso. Nossa Senhora, hein? Coitadinha da Julieta. Aqui ele fala assim: a mente desvairada emite forças destrutivas que, se podem atingir os outros, alcançam em primeiro lugar o cosmo orgânico da emissão. Então, quando você emite um pensamento destrutivo contra alguém, né, se você está com ódio de alguém, você emite esses pensamentos assim, pode até, talvez, atingir a pessoa, mas, na verdade, em primeiro lugar, é você mesmo que está se atingindo. Está provando do próprio veneno, né? Sim. Aí, no caso dela aqui, não era nem em relação a terceiros, era em relação a ela mesma. Ela mesma, Ela se culpava, ela se martirizava por estar fazendo algo que no conceito da época era algo reprovável. E aí ela se martirizava, né? Eu achei essa frase aqui uma coisa assim bem católica, né? O casamento digno é o campo indicável ao seu caso de mulher nobilitada pelo conhecimento e pela virtude. Isso para mim parece coisa de católico. É o que você mesmo descreveu, era o que se fazia na época, né? Você quer ser uma mulher decente? Case e tenha um marido. Isso. Não vá curtir a vida não, porque eu vou meter a boca em você, pô. Sim. Então a mulher só tinha uma saída, casar. Mulher independente, a ideia da mulher independente jamais existiu. Mulher independente era piranha. Não existia, né? Ser independente é mulher da vida, né? Aí a gente vê como era a situação da época. Hoje em dia, se ela só cantava, dançava, era uma artista, hoje em dia é uma coisa normal. Não tem nada de diferente nisso. Sim. Né? A mulher fica com quem quiser, quiser casar, casa, se não quiser, não casa. Mas naquela época isso era um escândalo, um absurdo, algo inominável. E aí ela se martirizava por isso, por quê? Porque não era o padrão do que se colocava para a mulher ser na sociedade daquela época. Padrão de vida dos anos 40. Era muito comum, inclusive, a mulher, um pouco mais à frente, ela se formar em professora e casar com um cadete. A professorinha tinha a profissão dela, mas não podia trabalhar. O cadete depois se formava e ia ser o maridão lá dela. Isso. Era muito comum isso aí, a professorinha e o cadete. E o oficial lá, o militar. Sim. Nossa, como é que as mulheres sofreram, né? Nossa Senhora. É só ver, por exemplo, nos países que tem a religião muçulmana como predominante, por exemplo, dos poucos papéis que a mulher pode exercer é a área médica e ensino, professora. Fora isso, elas não podem praticamente nenhum outro tipo de campo de atividade. Como lá no Afeganistão, você viu? A condição da mulher no Afeganistão? Sim. Nada, é um objeto, né? Um ser ali inanimado. Para ter uma ideia, quando o Talibã tomou conta do Afeganistão antes da invasão americana, né, já na época posterior à saída dos russos, né, dos soviéticos, quando o Talibã surgiu e tomou conta do Afeganistão, por exemplo, era proibido, inclusive, qualquer expressão artística ou cultural. Sim. Nem mulher, nem homem. Música era proibido, dança era proibido, tudo isso era proibido. Se você viveu numa sociedade assim, né, cara? Não, e os homossexuais são assassinados, literalmente. Não tem perdão.
É pena de morte. É intolerável, é pena de morte. Uhum. Tanto que quando o americano fugiu de lá, saiu de lá, largou os caras à própria sorte, os coitados dos homossexuais se escondiam lá em porões e com medo danado de serem encontrados, né? Sim, sim. Agora, nessa última leva, né? Isso, exatamente. A gente vê o desespero das pessoas querendo fugir. É um negócio... E pararam, né? A mídia saiu de lá, não sabe o que está acontecendo, então ele está fazendo barbaridade lá, porque aqueles caras não têm alma. Eles estão restabelecendo, assim, muito vagarosamente tudo que já era feito antes, né? Ah, sim. E mudou o foco, né? Agora é a Ucrânia e tá 24 horas por dia Ucrânia, então tirou-se o foco. Mas você vê que entre a Ucrânia e a saída do americano ficou um vácuo, porque não se falava mais do Afeganistão. Ninguém comenta o que está acontecendo lá. Uhum. Né? Talvez até por pressão do americano, né? Vocês vão botar a gente aí na fogueira, pô? A gente saiu de lá e deve estar acontecendo coisas horríveis por lá. Barbaridades. Mas, as mulheres eram proibidas de estudar, né? Sim. Não podia fazer nada, absolutamente nada. Não pode mostrar o rosto, isso é o cúmulo, né? Isso é o fim, né? Cobriu Andar com aquela burca lá, pelo amor de Deus. É que lá, vamos dizer assim, é o extremo, né? Mas tem alguns países de religião muçulmana que já são mais tranquilos, como o Líbano, por exemplo. Agora, tem alguns que não são assim, tão extremados quanto o Talibã, mas impõem regras sociais às mulheres, como na Arábia Saudita, por exemplo. Até pouco tempo atrás, as mulheres não podiam nem dirigir carro. Né? Se sair na rua, tem que estar acompanhado de um homem adulto, ou pai, ou marido, ou filho adulto. Pode andar na rua sozinha, mulher. Então, aqui no contexto que a gente está falando aqui, não chega a ser esse exagero. Mas a mulher tinha realmente uma vida muito limitada, fora do círculo doméstico naquela época. Era muito difícil, né? Lembrando que no Código Penal, até pouco tempo atrás, acho que 20 ou 30 anos atrás, era previsto, né? O marido poderia alegar a legítima defesa da honra ao matar sua esposa por ela ter sido infiel, por exemplo. Se ele suspeitasse que ela fosse infiel, você era inocentado por ter matado sua mulher. Isso é coisa do Código Penal que existia no país. Terrível isso. E nesses países radicais, você vê, as mulheres muitas vezes são julgadas e mortas na rua. Se elas infringirem alguma regra determinada por eles, elas são julgadas, ficam de joelho e levam um tiro na cabeça. Mas isso não é muito diferente da época que Jesus viveu, por exemplo. Só lembrar daquele fato da mulher que estava prestes a ser apedrejada, né? Que ele mandou lá e falou, quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Porque na legislação hebraica, casos de adultério era previsto a pena capital para o homem e para a mulher. Não era só para a mulher. Só que na prática, isso acontecia com a mulher. O homem se livrava. E o que nós vemos hoje nessas sociedades muito radicais é isso. A pena só é aplicada para as mulheres. Os homens se safam. Né? Nessa época que a gente está falando aqui, você ir num clube à noite e ver uma mulher dançando, você que era homem, tá tudo certo. Agora, para a mulher, isso aí era abominável. Né? Então, vamos dizer assim, uma sociedade ainda bastante machista que nós vivemos hoje, mas naquela época era muito pior. Você vê que você para pensar que tem lugares que vivem ainda na época de Cristo, quando ele chegou aqui. Nós conseguimos evoluir um pouco, mas tem lugares que saíram do zero, permanece onde estava. É impressionante, né? Inacreditável. E outra coisa também é que a religião muçulmana, fora desses países radicais, ela é mais tolerante. Vise na França. A França tem muita mulher muçulmana. Elas andam na rua com aquela burca, mas só com a boca coberta. Os olhos ficam de fora. Sim. Inclusive, houve uma época que acho que foi o parlamento francês tentou derrubar
a obrigatoriedade da burca, né, em certos lugares. Sim. E eles perderam, né? Permaneceu do jeito que estava. Em escolas, em cultos, não precisaria usar. É que a França é um país que leva muito a sério a questão da separação entre religião e Estado. É um Estado, a França não é apenas um Estado laico, como fala aqui no Brasil. A França é um Estado ateu. Então você não pode exercer, por exemplo, utilizar vestimentas que cubram completamente, porque você perde a identidade. A questão é essa. Porque as mulheres estavam indo, por exemplo, à praia de burca. Então, lá eles proibiram que a mulher utilizasse esse tipo de vestimenta que cobrisse o rosto inteiro. Aqui no Brasil também teve casos assim na fronteira, a chamada tríplice fronteira, que é Brasil, Paraguai e Argentina. Isso. De mulheres muçulmanas que queriam tirar foto para carteira de motorista de burca. Isso é um absurdo. De pouco. Meu Deus. E aí eles estavam reclamando, não, porque isso aqui, eu me sinto nua, assim, isso, mas como é que a legislação nossa de trânsito proíbe que a foto para identidade, porque a carteira de motorista não deixa de ser também um documento de identidade, proíbe que você cubra o rosto de forma a atrapalhar a identificação. Não pode usar nem óculos. Hoje em dia eles exigem que você tire o óculos. Sim. Você vai usar. Ele até bota na carteira, válida com o uso de lente corretora, mas na hora da foto, meu amigo, tira o óculos. Sim. O passaporte, você vai tirar o passaporte? Tira o óculos. Sem óculos também. Eu fui atualizar minha carteira de identidade anteontem, hein? Foto sem óculos. Porque você pode mudar o óculos ao longo da validade da carteira, e aí, né? Isso aí não sou eu, não. Não é o senhor, não. Não, você não estava com esse óculos. Aí temos aí a quarta questão, né? A eterna sabedoria examina sempre nossas ações e sempre que possível pronto nos reergue. Em quais momentos deixamos de receber o auxílio do plano maior? E o que nos torna merecedores desta dádiva? Tem um textozinho aqui na página 81, lá no final, que fala um pouco disso. Mas Mas a justiça divina jamais desconhece a compaixão. Ou seja, está sempre pronta para nos ajudar, né? Às vezes, nossa queda precipitada constitui mero desastre parcial a que nos arrasta o desespero. A eterna sabedoria examina o móvel de nossas ações e, sempre que possível, pronto nos reergue. Somente quando nós mergulhamos no total eclipse do amor e da razão, deliberadamente fugindo aos processos de socorro divino, mantendo-nos nas trevas completas do ódio e da negação. É quando você vira as costas, na verdade, né? Você não quer ser ajudado. Se você não quer, meu amigo. Defrontamos com absoluta dificuldade de receber influências salvadoras. Isso. Então devemos esperar os atritos cruéis do tempo, aliados às forças de caráter compulsivo das leis universais. Se a jovem não pode elevar-se ao plano superior como ave ferida pelo tiro do caçador impiedoso, a mãezinha doente permanece em poderosas orações transformadoras. Caiu a filha para socorrer-lhe o corpo, mas Cândida elevou-se mais por salvar-lhe a alma. Em vista disso, o amoroso poder de Cipriana agirá esta noite. Aí vai. Aqui, vamos dizer assim, faça a sua parte que a gente faz a nossa, né? Então, Isso. Sim. Ajuda-te que o céu te ajudará. Esse famoso ditado. E a mãe, na verdade, ela percebe, né? A mãe ela tem essa capacidade de perceber o sofrimento dos filhos sem o filho falar nada, né? E aí passou a rezar, e isso aí com certeza está ajudando ela, né? Sim. Pelo menos a não... Porque numa situação dessa, se você não tem nenhum tipo de ajuda, você acaba se matando, cara. Esse conflito que ela vivia na mente lá,
é um passo para o suicídio. Sim. Porque aqui na página anterior ele fala que não está, pois simplesmente ameaçada pela encefalite letárgica. A vizinha se dá loucura. Isso aí. Então ela poderia ter um sério, realmente, distúrbio ali, que ela poderia realmente perder a razão, né? Isso. Porque é uma situação terrível, né? Se eu não faço, como é que eu vou ajudar minha mãe? Se eu faço, eu estou errado, minha mãe não sabe aspas, né? E o que eu vou fazer da vida, né? Fica na sinuca de bico, né? Como a gente fala. Porque a mãe, ela via que a mãe estava com um problema de saúde muito sério, ela precisava bancar, né, esse tratamento, e ninguém estava ajudando, ninguém ajudou. Nem parente, nem amigo, todo mundo fechou a porta na cara dela. E ela não viu outra alternativa a não ser fazer esse tipo de trabalho que na época era extremamente degradante para quem era mulher, né? Isso mesmo. E ela sabia que a mãe sofria com isso, tinha isso também, né? Sim. A mãe sabia das atividades dela. Mas tem uma partezinha mais legal aqui na frente. Ele continua: calou-se meu interlocutor, submetendo a lacrimosa menina ao auxílio magnético do nosso plano, subtraindo-lhe certa quantidade de material escuro, segregado pela própria mente e acumulado ao longo do cérebro, o que levou a efeitos sem obstáculos dignos de menção. Todavia, como deixasse um tanto de tal substância na câmara cerebral, indaguei a causa dessa deliberação. O amigo tomou significativa expressão fisionômica e esclareceu: tenho instruções relativas ao caso. Julieta não deve receber hoje o nosso concurso integral. Precisa manter-se enferma do corpo, de modo a ausentar-se das noitadas que costuma praticar. Em breves horas estará conduzida junto de Paulino, em espírito, ao quarto de Cândida, onde a irmã Cipriana pretende dirigir-se a ela, valendo-se das breves horas de desprendimento parcial pelo sono. Quer dizer, ela tinha que ficar, para proteger ela mesma, ela tinha que ser doente, né? Ela tinha que se manter doente. É interessante isso aí. A gente ajuda, mas não ajuda muito. Vamos deixar um pouquinho lá. Às vezes precisa esse tipo de empecilho para impedir um mal pior, né? Pior, é uma coisa pior. Então, às vezes, a gente eu lembro de ter visto aí, acho que mais de uma vez, assim, caso de pessoa que aconteceu algum problema no trajeto para pegar o avião, acabou perdendo a viagem do avião e o avião caiu. Quer dizer, a pessoa se salvou graças a algum problema que aconteceu, né? É como a gente fala, é o livramento, né? Não é perda, é livramento. Isso aí acontece direto, né? Um monte, aquele avião da Tanda, São Paulo, um monte de gente perdeu o voo no Rio. O avião ia cair aqui em São Paulo, né? Pois é. Não, e interessante que às vezes as pessoas falam, que uma vez eu li que a intuição é a nossa maior inimiga, né? Porque muitas vezes ela te leva a acreditar em coisas que não vão acontecer, mas você, por ser humano, né? Isso é do ser humano, sempre ficar buscando tragédia. Mas teve um exemplo essa semana agora de um empresário que foi viajar, o avião está desaparecido na Argentina, e a filha implorou a ele para não embarcar no avião. E ele não escutou a filha, e o avião está desaparecido. Então, quando fala desaparecido, meu amigo, a chance de achar alguém vivo, o avião inteiro, é dificílimo, né? Mas olha, a filha implorou, cara, tem na reportagem lá, para o pai não embarcar no avião. Interessante isso, né? É a intuição feminina, né? Mas a gente tem a intuição, é a nossa maior inimiga realmente, ela prega peça na gente demais, né? Você não faça isso, porque... Às vezes a gente tem dificuldade de entender se aquilo é uma intuição, uma coisa nossa, ou se é de alguém que está soprando pra gente. É isso também. Que às vezes é alguém que está soprando pra gente fazer alguma coisa errada, e a gente embala no negócio, e aí acaba se lascando. É o gnomo, né? Mãe. Mãe, então é pior ainda. Mãe, quando o telefone toca, que ela vê que é o filho, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa? Eu já vi várias vezes mãe fazer isso. Pega o telefone, nossa, tá ligando, meu Deus do céu, que foi, meu filho? Não, mãe, tá tudo bem, eu tô ligando pra você.
Mas elas partem do princípio que tem alguma coisa errada. Errada. Tá ligando para mim, tem coisa errada, pô. Tá acontecendo alguma coisa ruim aí. Outro dia bateu pra pegar a chave aqui do carro. Porque esse cara... Mas ele não tá com vocês? Vai acontecer alguma coisa? Não, calma, não aconteceu nada. É só a chave que a gente tá pedindo. Aí você começa a achar que tem uma coisa escondida, né, por trás daquele pedido ali, pô. A intuição de mãe é terrível. É complicado. Aí achei legal quando o André Luiz fala, né? Compreendi tudo e mais uma vez admirei a ordem imanente na esfera do espírito. Quer dizer, mais uma vez, mais um exemplo que ele teve, né, de que... E é aquela história que a gente sabe, você olha, você não sabe do todo, né? Então não julga, então não... Né, aquela... Sim. Mas por que ele podia... Por que deixou a menina doente, pô? Mas o que é isso? Qual é a jogada do negócio, né? Vou deixar a menina doente ainda, por quê? Com certeza tem alguma finalidade, né? A finalidade era uma finalidade boa. Causa justa. E mais uma vez a mente dele foi lida, né? Porque não precisou nem perguntar, o Caldeirão já foi explicando. Ele estava só pensando no que estava acontecendo e... Pois é. Aí, a quinta questão, comente sobre as advertências de Cipriana a Paulino. Está na página 83, o discurso que ela faz para ele. Quer ler aí, ou Leonardo? A número 5, né? Isso. Mantinha-se confundido e as lágrimas quando Cipriano dirigia-se ao almoço de maneira particular. Ele começa aí, né? Sim. O meu final da página 88. Isso mesmo. Paulino, falou-te em nome da divina justiça, em nome da divina justiça. Que o Senhor te abençoe, a fim de que me ouças com os ouvidos da razão. Escuta. Não supõe-se Julieta digna do braço vigoroso de trabalho para a jornada terrestre? Que fazes da mocidade? Uma simples aventura dos sentidos? Não interpretas a experiência humana como uma estrada preparatória da eternidade? Que juízos faz da vida e dos seus sublimes dons? Não partilhes do ingrato labor do nosso irmão, menos esclarecidos que pretendem converter a mulher numa cobaia infeliz para o jogo dos sentidos. Dignifica a tua existência de homem honrado, o sacerdócio honrando o sacerdócio feminino. Renasceste na terra, guardando renasceste na terra, guardado por seu devotamento crescente sobre os cuidados maternos, encontrarás ainda na mulher o vaso dileto para os seus sonhos de paternidade criadora. Por que persistir no vaidoso domínio de uma criança pobre por um mero impulso de egoísmo e de ostentação? Não te confrange. Confranger é constranger, né? Deve ser, constranger isso. Contemplar a prolongada aflição de Cândida atormentada por atroz pesadelos ante a incerteza dolorosa do porvir da filha? Desperta para os teus compromissos na natureza superior. Não viesses ao mundo simplesmente para gozar. A existência terrestre, meu amigo, é abençoada, é abençoado colégio de iluminação renovadora. Que motivos te impelem a um condenável procedimento? És bom e útil, inteligente e nobre. Por que te furtas às responsabilidades santificantes? A responsabilidade santificante. Esse momento paulino que chorava sobre insupitável comoção, não falou, mas emitiu pensamentos que faziam claro para nós. Até eu chorava depois de ouvir isso tudo. Não hesitaria quanto ao casamento.
ponderava, raciocinando, todavia encontrava Julieta fora do santuário doméstico. Conhecera-a num círculo de pessoas menos responsáveis em climas de sugestões e não convidavam, né? Não convidavam a elevação espiritual. Não seria prudente defender-se? Não lhe constituía obrigação organizar o matrimônio em bases mais sólidas? Aproximava-se da jovem num clube noturno. Encontrava-a sem lar. A irmã Cipriana abençoou-lhes as ponderações porque tornou firme após a ligeira pausa. Querendo fugir. Perante o seu critério de homem de bens, as aflições de Julieta a tornaram credora do maior amparo. A pobrezinha não ponderou uma casa... Não procurou uma casa de entretenimento menos digno, alimentando segundas intenções. Não lhe conheces, porventura, as preocupações absorventes da filha dedicada? Não sabes que seus pés ali buscavam trabalho e arrimo, proteção e recurso, enquanto diligenciava as meras distorções para a mente ociosa. Distração, né? Distração para a mente ociosa. Julieta vivia humilhações tentando ganhar o remédio necessário à mãezinha enferma. Como absorver a ti mesmo e condenar? Como absorver a ti mesmo? Absolver a ti mesmo e condená-la. Como absolver? Absolver a você mesmo e condená-la. Com que direito chasqueaste a respeitabilidade de uma jovem que visava a tão sagrados objetivos? Haverá a vileza do sol quando os seus raios incidem no pântano? Será culpado o lírio que adereça um cadáver? Paulino sacode a consciência adormentada deve ser atormentada, né? Pelas facilidades humanas. Ainda não... Adormentada aqui é tipo dormindo, né? Adormecida, né? Pelas facilidades humanas. Ainda não sofreste quanto devias para santificar e amar a vida. Não desprezes o ensejo que te oferece. Coopera no resgate da jovem mulher que te não surgiu no caminho por mero acaso. O amor e a confiança não constituem obra do improviso, nasce sobre a bênção divina. Crescem com a luta e consolidam-se nos séculos. A simpatia no mais das vezes e a realização de milênios. Não te aproximareis de Julieta com tamanho apego se ela não figurasse em teu perfeito, em teu pretérito espiritual. Dedica-te a ela, salva da loucura e da inutilidade. Oferece-lhe o braço de esposo, honrando a vida antes que a morte te despedace o vaso físico despetasse o vaso físico nas mãos invencíveis. É mais nobre dar do que receber, mais belo amar que ser amado, mais divino sacrificar-se que extorquir alheios sacrifícios. Não te cause moça. Significa vestígio. Significa marca, vestígio. Não te
te causa... Mostra crítica do mundo. Mostra o que? Vestígio, Cláudio? Essa eu não vi. Vestígio, marca, vestígio. Tá. Não te causa vestígio a crítica do mundo. A sociedade humana é venerável em teus fundamentos, mas a injustiça, quando extermina os germes da regeneração espiritual para a vida superior, a pretexto de preservar-se. Essa é forte, hein? Venha a nós, Paulino, o Senhor abençoar-te-á, o gesto digno. Amanhã Cândida viverá as horas derradeiras da atual existência. Dá-lhe a paz, restitua-lhe o bem-estar pelo muito que se modificou para conservar a filha em posição respeitável. Não permitas que o amor se perverta em tua alma. Santifica-o com responsabilidade, fortifica-o com os teus dotes naturais e a providência estará ao teu lado para todo sempre. Um senhor sermão, hein? Pelo amor de Deus. Puxão de orelha. Nossa Senhora. Essa frase aqui, a sociedade humana é venerável em seus fundamentos, mas injusta quando extermina os germes da regeneração espiritual para a vida superior, a pretexto de preservar-se. Quer dizer, você impede que a pessoa se regenere espiritualmente porque você está ignorando aquilo ali, né? Você está se ficando na sua, né? Vou me preservar, não vou fazer nada não. Eu vim aqui, ela estava no clube mesmo, né? Eu conheci ela aqui, por que eu vou me preocupar com isso? Aqui quando ele fala injusta quando extermina os germes da regeneração espiritual para a vida superior, a pretexto de preservar-se, ou seja, é o materialismo, né? É o viver, como coloquei, é o gozar a vida material, os sentidos, aproveitar dos outros. É mais importante ter do que ser, né? Sim. Não, e como ele estava pensando lá, eu conheci ela no clube noturno, pô. Por que eu tenho que casar com ela? Exatamente. Para com isso, pô. Eu não tenho responsabilidade nisso aí, não. Peraí, para com isso. Ela estava na vida, né? Estava disponível. Como a gente falou, né? A sociedade naquela época via de uma forma bastante ruim a mulher que se dedicava a esse tipo de atividade. Então, para ele era uma. Isso aí. Para ele, ela não era uma mulher digna dele casar. Isso. Ele tinha que casar com uma mulher, né? Acima de qualquer suspeita. Sim. Ela, como trabalhava na noite, cantava, dançava, coisas indignas para uma mulher, imagina como é que vai ficar a minha imagem casar com uma mulher dessa? Sim. Né? E o agravante é o que fala Cipriano, ele sabia da situação dela. Sim. Ele estava se aproveitando disso, na verdade, né? Ele sabia que a mãe estava doente, que ela estava ali para... Ela não foi lá para arrumar homem, como diz aqui também no determinado ponto. Ela foi lá para ganhar dinheiro. Financeiro, ganhar dinheiro mesmo. Exatamente. E aí ele percebendo essa situação, ele praticamente a torna refém, né? É isso aí, usou a palavra certa, refém. E aí continua aqui, né? Calou-se a instrutora, mas de seu coração partiu um raio de safirina luz, envolvendo o rapaz integralmente. O cavaleiro ergueu os olhos lacrimosos, contemplando-a reconhecido e declarou: recebo a vossa palavra como se fora da minha mãe celestial. Fazei por mim o que vos aprouver, estou pronto. Cipriano depositou Cândida no invólucro físico, que ela estava lá só em espírito, né? Isso. Afetuosamente dirigiu-se ao jovem para acrescentando que o pai os abençoe a todos. Julieta e Paulino foram reconduzidos ao aposento no qual tinham vindo e nós, de nossa parte, dilatamos a permanência no quarto da enferma em auxílio ao processo desencarnatório. Ao poder da Cipriana. Às 8 horas da manhã, Cipriano suprimiu-lhe a maior parte das forças. Sim. Chamado pela enfermeira vigilante, o médico prognosticou a morte próxima.
Reclamada a presença da filha, compareceu a jovem depois do meio-dia, seguindo-lhe Paulino, visivelmente comovido. Que belo que é verificar a influência indireta do plano superior sobre os companheiros terrestres. Isso é o André Luiz, né, pensando, né? Sim. Como haviam procedido nas horas do sono carnal, assim ao observarem a venerável senhora em plena agonia, ajoelharam-se ambos lacrimosos, quase na mesma posição de horas antes. Cândida fixou o rapaz em atitude suplicante e falou-lhe com dificuldade. Embora Cipriana lhe não deixasse fugir as energias, mantendo a destra luminosa sobre a sua cabeça. Agonizante comentou comovedoramente a angústia que lhe torturava o espírito. Receava deixar a filha inexperiente no mundo à mercê das tentações. Apelava para o cavalheirismo de Paulino, que a não deixou terminar. De olhos rasos d'água, colocou o indicador nos lábios da respeitável moribunda, confortando-a. Dona Cândida, disse atencioso, não fale mais nisso. Amanheci hoje com um propósito irremovível. Julieta e eu nos casaremos. Dentro de poucos dias. Amanhã mesmo iniciaremos o processo de legalização do nosso compromisso, antes que qualquer circunstância interfira, por impedir nosso desejo, impedir. Fique, pois, descansado. A partir de agora, sou também seu filho. Que vale um bom esporro, hein? A agonizante, chorando copiosamente, fez um sinal. Julieta aproximou-se enquanto Paulino colava o rosto a seus cabelos prematuramente encanecidos. Foi então que Cândida, amparada por Cipriana, lhes uniu as mãos, um gesto simbólico, osculando-as enternecidamente. Foi seu derradeiro movimento. Corpo exausto. Corpo exausto, né? Em breves minutos, as pálpebras físicas cerraram-se para sempre, enquanto os olhos espirituais se abriram entre nós para a contemplação dos trilhos refulgentes da eternidade. Passou. Ainda bem que ela morreu feliz, né? Despreocupada, vamos dizer assim. Aqui eu achei interessante que, assim, todos eles, a Cipriana passou, né, o sabão. Passou o rodo. Todos eles estavam dormindo, né? Todos eles estavam em espírito. Isso. E aí é interessante que quando amanhece o dia e eles despertam, né, pro nosso mundo material, né? Ele conseguiu absorver muito bem todo o sabão, né? Porque depois dessa saboada aqui, acho que foi tão impactante que quando ele acordou, ele praticamente quase que... Era outro homem, né? Ele guardou muito profundamente tudo que foi falado. Eu achei interessante isso. Porque, como a gente já viu em outros capítulos, às vezes não fica tudo, né? Você toma uma catracada dessa aí e fica... Talvez ele nem lembrasse de tudo que falaram, mas ele amanheceu com o firme propósito de casar com ela, né? Sim. A ensaboada que ele levou foi boa. Resolveu. Vamos dizer assim que a lição foi perfeitamente entendida, porque... Foi entendida. Como você falou, nas outras vezes que a gente viu, as pessoas acordam, mas ela não consegue captar muito bem a mensagem. E ele captou muito bem a mensagem. Tem lugares aí que falam, poxa, eu tive um sonho, caramba, que ia acontecer isso. E aí não lembra direito do sonho, mas ela amassou, como é que fala? A gente amassou o barro direitinho, né? Aí vem a sexta e última de todas as lições enriquecedoras deste capítulo. Qual mais te tocou e por quê? Eu acho que a mais linda aqui de todas, está na página 87, ele diz: a justiça divina jamais desconhece a compaixão. Essa realmente é uma das, né? Então, você pode, como ele diz no texto, ele só se virar as costas, né? Se não quiser, né? Sei lá. Sim. É um exemplo bom, hein? Tem outros, né? Tem a questão da dedicação da mãe com a filha, né? O sofrimento dela, sabendo que a filha estava orando para a filha sair daquela situação. O amor de mãe é uma coisa que não existe igual, né? Não existe nada igual nesse mundo. A verdadeira mãe. Tem umas mães aí E aquela observação que eu fiz antes o ensinamento que ela recebeu inicialmente na vida, que impactou assim, né? Deixou resquício, né? Que começou a confundir a cabeça dela, né?
Exatamente porque ela tinha uma base sólida, né? Isso. Se ela tivesse sido criada num ambiente totalmente diferente desse, né? Ela não teria referência, né? Não teria referência, não sofreria, né? Isso. Ia levar a vida do jeito que achava. A vida é assim mesmo, eu conheci a vida assim. é isso mesmo. Então, eu estou no caminho certo. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, né, Gabriela? Gabriela. Mas aí o que a mãe tinha colocado na cabecinha dela, Isso. e associado às rezas todas, né, a preocupação dela. Plantou a semente. E o plano espiritual sempre percebe, né? Sempre percebe está sempre atento, né, a quem quer ser ajudado, né? Esse é o grande ponto, esse é o grande ponto, é a iniciativa, né? Esse é o grande desafio nosso, a gente ter essa iniciativa de encontro, né? A solução. E como disse o Cláudio algumas vezes, a gente dá um trabalho pro plano espiritual que não é fácil, né? Tá vigiando, apesar de que são 3 vezes mais gente lá, né? Então tem sempre 3 olhando para você no mínimo. Pelo menos, né? O problema é saber a qualidade desses. Qualidade, isso é verdade. É isso mesmo. Porque você pode sempre. Tem uns irmãozinhos aí que. Tem uns maninhos aí que te empurra, né? Aí depende de você, vai que dá. Aí você faz sua escolha, né? Aí você cria a sua vibe, né? Você cria o seu livre, você tem o seu livre-arbítrio. De novo, né? O livre-arbítrio, a semente. Aí vai. O que eu achei interessante aqui na sequência aí que o Alexandre falou, né? A eterna sabedoria examina o móvel de nossas ações e sempre que possível, pronto nos reergue. Isso aí. Então, assistência a gente sempre está tendo. Nunca ninguém pode dizer, Deus esqueceu de mim, né? Eu sou esquecido no mundo. Sempre estamos sendo auxiliados. Agora, depende da gente querer receber o auxílio, né? Se a gente se fecha para receber o auxílio. É o grande trunfo, é a grande referência que a gente tem. Eu já falei isso N vezes, né? Que mesmo o pior dos piores aí ainda tem esperança, né? Existe a esperança. Antes tarde do que nunca. Enfim, um dia a ficha cai, vamos dizer, né? Pelo menos isso. Tem aquela frase célebre também que diz assim: Deus dá as piores tarefas aos mais fortes, né? Aí o cara, ele tá pensando que eu sou o Hulk, mas na verdade, você que se faz Hulk, né? Se você não tiver um foco na providência divina, na misericórdia, na fé, no seu viver, na sua ajuda ao próximo, você vira Hulk, pô. É que nem a história do cara pedir paciência. Me dê paciência, tá? Vou te dar, toma mais uma aí. Me dê tolerância, toma outra aí. Teoricamente, a gente leva uma carga proporcional aos nossos ombros, né? Verdade. Mas a gente nunca pode esquecer que esse planejamento reencarnatório, ele é amplamente feito com a nossa participação. Então, a gente participou de muita coisa do que a gente está, vamos dizer assim, que está acontecendo aqui na nossa vida. 95% somos nós mesmos que planejamos. Não foi imposto por a gente. O Adoniran Barbosa, a letra dele: Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Grande Adoniran. Por outro lado, tem os desvios de rota, né? Nós também já falamos sobre isso. Você vem com aquele script certinho, aí acontece alguma coisinha lá, você desvia. Aí reclama. Pô, não era isso que eu tinha pedido, era. É o livre-arbítrio, né? O planejamento reencarnatório, ele é feito previamente com a nossa participação, mas não significa que isso vai ser feito a ferro e fogo. A gente chega aqui, muitas vezes a gente muda, porque a gente toma atitudes diferentes, é o nosso livre-arbítrio. Sim. E aí o valor, a importância, a força da oração, né? Porque você só volta pro caminho se você rezar, cara, não adianta. Né? A gente tem que fazer uma oração, pelo menos eu faço todo dia de manhã. A gente tem que estar conectado. Se a gente desconectar, né,
que inclusive é uma passagem que está no Evangelho, quando Jesus fala para Pedro que ele vai dar a chave do céu, tudo que ele ligar na terra será ligado no céu, tudo que ele desligar na terra será desligado no céu. É basicamente isso. Se a gente estiver mentalmente ligado com o plano superior, a gente está com essa chave e a gente ligou. Se a gente passa a ignorar o mundo espiritual, a gente não, pelo menos de vez em quando, não faz uma oração para pedir alguma coisa, um auxílio, força, alguma coisa assim, a gente está desligando com essa chave. Então a gente tem que estar com essa chave ligada, que é para a gente poder receber também. Então parte da gente isso, não parte deles. Né? Como dizia o Ceguinho, é muito difícil. Você achar essa fronteira aí, você achar a fronteira, exatamente a fronteira, né? O que eu faço, o que eu não faço. Eu me lembro sempre que existe uma coisa em treinamento que é similar a isso aí. Você dá um treinamento pro cara, aí bota ele no campo. Ele no começo está pilhado, né? Aquilo está na mente, depois ele vai criando as situações dele, vai desviando do que ele aprendeu. A curva de treinamento é sempre a mesma. O cara dá o pico e começa a cair. Aí você tem que dar treinamento de novo, para o cara voltar lá, o que ele fazia certo, e aí vai cair, você dá treinamento de novo. E tudo tem um período, né? Tudo é cíclico. É igual a gente, né? Se a gente se afastar, aí você começa a fazer coisa que não está no script. Com certeza. Aí você precisa, o treinamento, no caso, é a oração, né? Vamos rezar, vamos pedir. Eu gostei da ideia do Cláudio. Me ajuda a manter o foco, manter o script. Tem que ser, porque o caminho mais fácil nem sempre é o melhor, né? As pessoas tendem a buscar facilidade, né? E nessa busca aí, realmente, você pode se desviar e achar muita facilidade, como se diz, né? Como dizia minha mãe, quem gosta torna. Você faz errado, gostou, ninguém reclamou, saiu bem, você vai fazer de novo. E por aí vai, né? Se for para sair, para uma coisa melhor, pelo menos, né? Isso. Tá aí o exemplo do Paulino, né, com a menina, sabia da vida dela e foi tocando. Ela, coitada, ela foi para lá para melhorar a vida, né? Ela não... Aquela história, ela saiu para melhorar a vida. E o cara aproveitou a oportunidade, deu uma dica. Ela até fala num trechinho do sermão, ela até fala, né? Você não é uma pessoa má, você é uma pessoa boa. Boa, né? Então ele não estava com intenções de prejudicá-la, mas é aquele negócio, né? Tô ganhando um dinheirinho bom aí também com ela, né? Vamos continuar, né? Tá fácil, né? E de novo você volta, parece o cachorro correndo atrás do rabo. Com certeza existia algum tipo de relação dos dois lá para trás. E tiveram a oportunidade, né? Tiveram a oportunidade de reverter isso aí e ele desprezou. Ela foi colocada na frente dele para ele fazer alguma coisa boa para ele, não se aproveitar. E ele, opa, agora é minha vez. Porque ela cita mesmo no outro trechinho do sermão, ela cita que isso existe coisa do pretérito. Pretérito, Isso. Eles tinham, os dois tinham, a mãe devia ter também algum vínculo com ela. Com certeza, isso aí é tudo coisa do passado. É isso aí, então. Então encerramos por hoje. Muito bom.